Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente e hoje vamos falar sobre o tipo penal do aborto, mais um crime presente no capítulo dos crimes contra a vida. Pessoal, a gente tem que se trata de um crime complexo e bastante polêmico, onde a gente vai ter um contraste entre a autonomia da mulher e a proteção à vida intrauterina, tudo isso no escopo da limitação, qual é o limite da intervenção estatal. Os tipos penais que envolvem o aborto vão estar descritos entre os artigos 124 a 128 do Código Penal. E as modalidades são autoaborto, aborto por terceiro e aborto legal. Pessoal, inicialmente o objeto jurídico que a gente tem é a vida intrauterina. Se a vida intrauterina, o neonato já está sendo expelido e a morte dele, a gente está falando de um homicídio ou de um infanticídio, a depender do sujeito ativo que pratica a conduta. O sujeito ativo praticante do aborto pode ser tanto a gestante, praticando um autoaborto ou permitindo o aborto, ou um terceiro que realiza, que executa esse aborto ou presta auxílio a esse aborto, seja material. O sujeito passivo, a gente tem que é o feto, e a gestante, em alguns casos, quando ela não concorda com o aborto e é submetida a ele. O meio de execução é livre, pode ser por uma ação ou por uma omissão, físico ou psíquico. Já a natureza do crime é crime material plurissubsistente, que vai admitir a tentativa e necessita do resultado naturalístico. A mera conduta, como nos crimes formais, não é capaz de consumar ou tentar com a execução do crime de aborto. O elemento subjetivo e a impossibilidade do aborto culposo. A gente tem que o dolo direto eventual, digamos que o dolo eventual naquele, como que eu posso dizer, da exposição a um risco e a indiferença com o resultado pode sim caracterizar um aborto por dolo eventual. O aborto culposo não é possível porque não existe essa tipificação. E se culposo por terceiro, a gente vai ter a lesão corporal com resultado aborto, tá? E isso de forma culposa. Se a própria gestante provocar o aborto culposamente, se trata de fato atípico com o princípio da alteridade. Então, assim, mesmo que a gestante tenha uma má nutrição, ela opte por isso, mas não com o objetivo, claro, de realizar o aborto, mesmo com essa possibilidade negativa, a gente não tem um fato típico. A consumação ocorre com a morte do feto intra ou extrauterina. A tentativa é possível em qualquer modalidade porque se trata de um crime plurissubsistente e a gente vai ter um intercrimes passível de fracionamento. A gente tem alguns exemplos que é a manobra abortiva, mas o feto nasce vivo, e a gente vai ter uma tentativa, um aborto que não se consumou, e posteriormente um homicídio, aqui vamos ter concurso material, e a morte do feto por consequência indireta, um aborto consumado. Pessoal, autoaborto e consentimento, artigo 124, a gente vai ter detenção de 1 ano a 3 anos. Então, assim, nesse caso, a única pessoa, o único sujeito ativo capaz, passível de praticar e perpetrar esse crime é a gestante, porque somente ela pode praticar o autoaborto. Então, ela pratica o aborto em si mesma ou, em algumas hipóteses, vai consentir que outrem a provoque, e isso em comunhão de esforços. Então a gente tem um crime de mão própria e vai ser aplicada a teoria pluralista. A gestante vai responder pelo artigo 124 e o terceiro pelo artigo 126, que é prática de aborto. O auxiliar ele vai responder como partícipe no artigo 30 do Código Penal. O aborto sem consentimento vai estar regulado no artigo 125, com reclusão de 3 a 10 anos. E aqui a gente tem que não pode haver consentimento, ele vai ser um dissenso real ou presumido. Então, no sentido que não pode haver de uma forma, ainda que presumida, esse consentimento. Então aqui a gente tem uma questão dupla subjetividade passiva, que é a vítima e o feto. Mas a gestante vai ter um sujeito passivo complexo, no sentido que ambos
estão sendo vítimas desse crime a gestante, por não concordar com o aborto, e o feto com a sua morte. Então, a gente vai presumir como inválido esse consentimento, o dissenso presumido, no sentido da vítima ser menor de 14 anos, ela não é capaz ainda de se determinar, o débil mental ou alienada, e o consentimento obtido por violência, fraude ou grave ameaça. Não é um dissenso real, é um dissenso inválido. Pessoal, o aborto com consentimento vai estar no artigo 126 do Código Penal, com reclusão de 1 a 4 anos. E aqui a gente tem, diferente do último caso, que o consentimento deve ser válido, porque se for viciado, se tiver qualquer característica que prejudique esse consentimento, o sujeito vai responder pelo artigo 125. Aí esse consentimento ele vai poder ser verbal, escrito ou tácito, no sentido que a gestante ela não expressa de nenhum modo a recusa em praticar o aborto, ela é indiferente com o aborto e tem que ocorrer até a efetiva morte do feto. Causas de aumento de pena vão ser aplicáveis aos artigos 125 e 126, naqueles casos que envolvem terceiros. Se resultar lesão grave, vamos ter um aumento de 1/3. Se resultar na morte da gestante, a pena vai ser dobrada. E se trata, nesse caso, de uma natureza pré-cargolosa, golo no aborto, mas culpa no resultado agravador, onde não se objetivava a morte da gestante, mas é consequência do golo inicial, o golo do aborto. E se houver dolo duplo, a gente vai ter concurso de crimes, ou a gente vai responder pela prática do aborto e também pelo homicídio. Aqui vai ter uma questão que é interessante o debate, porque se há dolo de matar a vítima e seja um caso que envolva a questão feminina especificamente por um desprezo, algo relacionado a isso, ou questão de convivência doméstica, vamos ter concurso de crimes, mas entre aborto e feminicídio. A classificação doutrinária dos abortos, a gente vai ter o natural, espontâneo, e aqui a gente tem uma questão de indiferença penal, ele não é tutelado. O acidental, traumas e quedas, em regra é atípico, porque não há vontade da gente em praticar o aborto, a não ser que não seja realmente acidental, que havia um intuito criminoso, e o criminoso que está tutelado entre os artigos 124 e 127, que é punível. E vamos ter uma diferenciação agora, a primeira norma permissiva, que é do artigo 129, com excludente de ilicitude. E o aborto legal, ele se divide em dois, no aborto necessário e no aborto sentimental. O aborto necessário, nos casos de necessidade para salvar a vida da gestante, e não vai necessitar de consentimento da gestante ou de autorização judicial. Infelizmente, aqui existe uma série de debates sobre a impossibilidade da mulher se determinar quanto a isso, mas o médico ele tem um dever legal de salvar a vida da gestante nesse caso. O aborto sentimental tem a ver com uma prática de crime anterior, que aí a gente está falando do crime de estupro, que acabou acarretando numa gravidez, e vai exigir, nesse caso, o consentimento da gestante ou do responsável legal, quando falarmos de meninas com menos de 14 anos, tá? Ou consentimento assistido entre 14 anos complexos até 17 anos. A necessidade de alguma comprovação, e essa comprovação ela pode ser simples por meio de boletim de ocorrência, não há necessidade de condenação do estuprador pelo crime. O aborto eugênico e microcefalia. A gente tem que no aborto eugênico, que é uma deformidade, não é algo que impede a vida, a gente está falando de um aborto que não é permitido pelo ordenamento jurídico e vai haver incidência de todas as normas do Código Penal. E a gente tem, nesses casos, o maior exemplo é a microcefalia. A microcefalia é a questão da gestação de um feto com cérebro menor, e não é a mesma coisa que a anencefalia, que é a ausência de cérebro. E o STF já se manifestou sobre isso na ação direta de constitucionalidade 5.581, e ele não reconheceu o direito de abortar em casos de microcefalia, no caso do Zika vírus. Mas a gente tem
posicionamentos diferentes em relação aos ministros Barroso e Carmen Lúcia, onde no material didático é possível perceber que já houve autorização para abortos, no caso eugênico, com FECs de até 3 meses pelo STF, um habeas corpus preventivo. O aborto e o fecoencéfalo já foi discutido na arguição direta de preceito fundamental 54 pelo STF. Então, quando a gente fala de um fecoencéfalo, a gente está falando da ausência de cérebro. Logo, não há viabilidade de viga extrauterina. Então, nesse caso, como se tutela o FEC, a gente está falando tecnicamente de um crime impossível, uma conduta atípica no caso do que foi feita na análise do STF. E aqui a gente não está falando novamente do aborto eugênico, de uma deformidade, mas da ausência total, da incapacidade total de vida extrauterina. E essa questão tem como base legal a Lei 9.434 de 97, que vai falar sobre o critério da morte encefálica, morte encefálica, no sentido de demonstrar como ocorre a morte. A morte ela é evidenciada de que maneira? Com a morte cerebral. Logo, se o feto não possui cérebro, não há possibilidade de viga. Essa foi a análise realizada pelo STF. E contravenção penal, o artigo 20 da Lei de Contravenções Penais, a gente vai ter a conduta de anunciar substância ou método abortivo. Aqui a gente tem simplesmente uma pena de multa. Não há a manobra abortiva, não configura crime de aborto, mas somente o anúncio ou anúncio e venda, de certa forma, do método abortivo. A jurisprudência que eu falei que existem casos controversos, é o caso julgado no habeas corpus do STF 123.306 no Rio de Janeiro, o aborto no primeiro trimestre não é crime. Aqui é uma questão muito específica que é importante a gente iniciar uma discussão quanto a isso, mas é importante aqueles que pretendem prestar concurso tenham conhecimento, mas lembre-se de não aplicar em prova, pois se trata de um habeas corpus que logo não tem efeito vinculante. Em conclusão da aula, a gente tem que o crime de aborto é um crime contra a vida, com exceções legais específicas, no caso de aborto sentimental, de aborto necessário. E aqui existe uma série de questões que podemos discutir em sala de aula sobre questões bioéticas e sociais. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.